Olá, eu sou a doutora Raquel Simbalista, sou pediatra e estou aqui com mais uma edição do nosso quadro Entrevista com Especialista. E o nosso tema de hoje é gestação saudável. Qual é a tentante, a gravidinha que não quer saber o que fazer para ter uma gestação saudável? E a nossa convidada especial de hoje é a médica obstetra, doutora Flávia Henriques. Vou até pegar aqui a folha para ler o currículo dela, porque é um currículo bem floreado. Ela é formada em medicina pela FURG, lá do Rio Grande do Sul, em Rio Grande, tá? Fez residência médica em ginecologia obstetrícia na maternidade Darcy Vargas, em Joinville, onde ela reside atualmente, lá em Santa Catarina. Tem pós-graduação em patologia do trato genital inferior pela Unifesp, lá de São Paulo. Tem pós-graduação em sexualidade humana também pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. E é responsável técnica pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Francisco do Sul, desde 2007 até agora, até o momento. Boa noite, Flávia! Oi, boa noite, Raquel, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada por esse convite. Imagina, eu que agradeço a disponibilidade. A gente está passando informação aí para todas as tentantes e as gestantes aí do país. Temos aqui uma mistura boa. Uma gaúcha que mora em Santa Catarina, uma mineira que mora na Bahia. Então, vários estados. É boa essa mistura deu certo. E aí, por que, então, o objetivo desse tema, da gente trazer, porque é importante a gente conhecer alguns passos, algumas situações que ocorrem também durante a gravidez, que a gente pode evitar, o que a gente pode cuidar, dúvidas também que a gente vai tirar das inúmeras perguntas aqui que chegaram para mim. Eu consegui coletar fazer uma coletânea de algumas perguntas que eu recebi, mas vocês também que forem entrando e quiserem participar, podem ir mandando as perguntas, tanto por aqui pelo webinário, como pelo Face ou pelo Insta, que a gente vai tentar, na medida do possível, estar respondendo. Antes de fazer a primeira pergunta, eu vou lembrar, só para quem entrar hoje, quem participar do webinário, e ficar até o final, eu vou estar anotando aqui do lado, vai receber um conteúdo exclusivo por e-mail, esse mesmo e-mail que vocês se cadastraram para entrar aqui no webinário. Vocês vão estar recebendo um conteúdo muito legal de hoje. Então, fica aí, fica atento, que vai ser bem legal no final também. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a primeira pergunta, que é uma pergunta que parece boba, mas, na verdade, quando eu falo de pediatria, eu sempre coloco essa pergunta também. Porque parece, como eu falei, parece boba, mas às vezes as pessoas ficam perdidas mesmo. Quando é que eu vou escolher meu pediatra? A mesma coisa para o obstetra. Quando e como escolher o obstetra, Flávia? Então, Raquel, tem ginecologistas que fazem obstetrícia, certo? Então, se a pessoa quiser continuar, se sentir à vontade de continuar, pode continuar com o seu ginecologista. Se não, o ideal seria já procurar uma pessoa quando estiver pensando, planejando a gravidez. Oi, Raquel, tá me ouvindo? Mesmo antes, então, né? Isso, então o ideal é procurar antes, para fazer alguns exames de rotina, de rastreio, certo? E tomar algumas vitaminas. Geralmente a gente prescreve vitaminas, ácido fólico, ômega 3. A gente prescreve antes da gestante, da pessoa estar gestante. Então, o ideal é até para ver se tem compatibilidade, se tem empatia, se dá um link com o obstetra. Então, o ideal é escolher alguns meses antes. Até para ver se tem afinidade, né? Exatamente. Porque vai ser uma pessoa que vai acompanhá-la por 9 meses, né? E possivelmente vai participar do parto. Então, tem que ter a questão da empatia também, da afinidade, se sentir à vontade para tirar as dúvidas, não ter vergonha, né? Eu sempre falo que não precisa ter vergonha. Vai aparecer milhares de dúvidas, né? Se pode depilar, se não pode, se pode pintar o cabelo. Então, tem que ter afinidade. Legal. Então, já que tendo aí já seu obstetra, você já escolheu alguém que você tenha confiança, simpatize, para que a gente vai fazer esse tal de pré-natal? Para que
serve isso? Quais são os exames principais que a mulher tem que fazer? Quantas consultas? Como é que funciona o pré-natal? Então, o ideal é iniciar o pré-natal assim que a mulher sabe que está grávida, tá? A gente fala em média 7 consultas, tá? Pelo menos 7 consultas, vai iniciar ali o pré-natal com os 2 meses de gestação, vai dar em torno de umas 7 a 8 consultas, um pré-natal bem caprichadinho, tá? O pré-natal serve para ver se tá tudo ok com o bebê, se o bebê está com um crescimento, desenvolvimento adequado, se não está crescendo pouco, se não está ganhando pouco peso. E também é muito importante para a gestante, porque tem determinadas doenças que aparecem e se desenvolvem durante a gravidez e que é importante a gente detectá-las para poder tratá-las ou pelo menos controlar. E isso vai ter um impacto no final da gravidez. Né? Então, algumas doenças, como a eclâmpsia, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, a gente consegue detectar e tratar para ter uma evolução normal da gravidez. Né? Então, não é só para ver o peso da mãe e puxar o cabelo da mãe. Né? O pré-natal é muito importante para o desenvolvimento, para ter um bebê sadio, né? E um parto seguro também. E às vezes até você falou de doenças, às vezes a mãe até previamente tem alguma patologia, né? Um hipotireoidismo, o diabetes. hipotireoidismo, pode já ser diabética ou pode ter alguma outra doença metabólica que, ok, se for acompanhada e tratada, né, durante a gestação. Mais um motivo aí, né, para ela ter esse acompanhamento mais de perto. Exatamente. A Joyce aqui, que é uma queridona lá de São Paulo, ela é ex-tentante, agora gestante. Ah, que tá bom! Grávida de gêmeos. Uhum. E ela está perguntando aqui, pré-natal para gravidez gemelar, sem patologia prévia, a princípio, a frequência do pré-natal é a mesma? Tem alguma diferença para gemelar ou não? É basicamente a mesma coisa? A frequência do pré-natal no início é a mesma, tá? No último trimestre que a gente faz consultas com intervalo menor, geralmente intervalo de 15 em 15 dias ou até mesmo de uma semana, né? Dependendo, né, se estiver correndo tudo bem, pode ser de 15 em 15 dias. O pré-natal gemelar necessita de uma atenção um pouquinho maior, tá, Joyce? Porque tem uma chance maior de parto prematuro, né? Dos bebês quererem nascer um pouquinho antes do tempo, tem uma incidência maior de elevação da pressão, que é pré-eclâmpsia. Então, em geral, a gente tem um pouquinho mais de cuidados, digamos assim, né? Na gestação gemelar. Mas a frequência no começo é a mesma e no final de 15 em 15 dias. Você estava falando aí também, Flávia, sobre as doenças, né, as principais doenças. A Patrícia perguntou sobre endometriose. Se a gravidez, para quem tem endometriose profunda, a dela falou, precisa de algum cuidado extra nesse pré-natal, especificamente. Não, porque a gravidez é um tratamento para endometriose. Quem tem endometriose é mais difícil de engravidar, às vezes é bem difícil, tem que fazer uma videolaparoscopia, tem que fazer tratamento e algumas vezes até fertilização, tá? Mas, estando grávida, a gravidez já é o tratamento da endometriose. Então, ok, pré-natal normal, tudo certo. E com relação às doenças mais comuns, já que a gente está falando das patologias, me corrija se eu estiver errada, mas sou pediatra, não sou obstetra, normalmente. As mais comuns é a hipertensão, né, arterial, infecção do trato urinário e diabetes. Exatamente. Seriam, assim, as mais frequentes. Se tiver mais alguma que você queira falar, assim, como é que a gente pode detectar e, assim, como é que trata ou se você pode evitar. ITU eu vejo muito. Quando eu pego o relatório da gestante, né, para ter uma primeira consulta do bebê, muito frequente tem ITU. Né? E aí eu sei que tem diferença de ser no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre. Tem uma diferença aí de
né, de risco? Como é que funciona? Sim, então, a infecção do trato urinário parece uma coisa banal, mas tem que abrir o olho, porque gestante evolui muito para pielonefrite aguda, que é uma infecção renal e é uma infecção grave. Em geral, a gente interna, faz antibiótico endovenoso hospitalar. Então, assim, a infecção urinária na gravidez, ela tem que ser muito bem diagnosticada e tratada, para isso não evoluir depois para uma pielonefrite, que é a infecção no rim. Então, assim, ela é comum porque a progesterona na grávida, ela faz uma dilatação ureteral. O ureter fica dilatado e é muito mais fácil de ter um refluxo da urina. Isso que provoca ali a estase das bactérias, né? As bactérias ficam ali paradinhas e dão a infecção na urina. Então, assim, eu sempre oriento duas coisas. Não segurar a urina, né? Tem vontade, vai no banheiro, e grávida vai muito no banheiro, não fica segurando e toma bastante líquido, né? E se tiver algum sinal de desconforto urinário, de ardência, avisa para o obstetra, né? Para já ver se é e já tratar. Porque para evoluir para uma pielonefrite é rapidinho. É coisa de um dia para o outro, já às vezes já pode evoluir. Em relação à hipertensão arterial, a hipertensão da gravidez, a pré-eclâmpsia, ela começa em geral a partir de 20 a 22 semanas, né? Aqui quando começa muito no início, já é chamado de hipertensão crônica, que daí já é uma outra coisa. Mas começa a partir de 20, 21 semanas e, assim, em geral, nas pacientes que ganham muito peso, elas têm uma tendência maior a desenvolver pré-eclâmpsia. Em primigestas, também a tendência é um pouco maior. Mas nas pacientes que ganham peso muito rapidamente, que ficam edemaciadas, isso é um fator de risco controlável, Comi né? uma fogueira, então. Primigesta, 30 quilos. Eu ganhei. Então, assim, 30 quilos. A gente acha que médico é tudo, né? Cuida da Tudo saúde. certinho, né? Tudo certinho. E aqui, meu marido fazia assim, come mesmo que depois a gente resolve. Não faz isso não, viu? Tá errado. Não, Tá não errado, é bem assim. vem, tá errado. Não é bem assim. Depois a obstetra infarta. Exatamente. E o diabetes da gestação, ele começa a partir de 21 para 22 semanas, também não é no começo. E também está relacionado a um excesso de alimentos, a um excesso de peso. Então, também esse é um fator que dá para controlar. É claro que o fator, né, hereditário, genético, a gente não tem controle, mas o que a gente consegue controlar é a alimentação e atividade física. Então, isso serve como, digamos, uma prevenção para essas doenças, tá? A alimentação equilibrada e atividade física regular durante a gravidez. Já que você falou disso, vamos aproveitar que tem muita gente perguntando. Acho que o pessoal tá gostando de malhar e tu, Joyce, eu sei que faz atividade física. E sempre tem essa dúvida, né? Eu posso continuar com a minha atividade física? Que tipo de atividade física é mais indicado para gestante? Eu não tenho isso? Como é que funciona isso, Flavinha? Então, se a pessoa já faz atividade física, já é da rotina, pode continuar, não tem problema. Agora, se ela engravidou e quer iniciar uma atividade, em geral é necessário esperar o primeiro trimestre, os 3 primeiros meses. E aí depois ela inicia, tá? A princípio pode fazer qualquer coisa, mas no final vai ser mais difícil fazer algumas atividades. O que eu indico sempre é hidroginástica, pilates e yoga. Por quê? A hidroginástica, ela auxilia no retorno venoso, ela dá um alívio, a É água uma dá um drenagem alívio linfática, tremendo. né? É uma drenagem Isso, é linfática. uma drenagem linfática dentro da água, né?
Então, isso causa um alívio muito grande para os membros inferiores, né, para as pernas, porque auxilia o retorno venoso. E o Pilates e o Yoga para toda a questão de respiração, de alongamento do corpo, de alongar as articulações, alongar os músculos, então também é legal e dá para fazer até o final, né? Porque tem algumas outras atividades que, ok, não são contraindicadas, mas lá no final da gravidez ela não vai conseguir, né? Por exemplo, jogar uma partida de vôlei, né? Então, essas 3 são as recomendadas, porque podem ser feitas até o finalzinho da gravidez. E pelo menos também ser ativa, assim. Às vezes as pacientes perguntam, não, vai passear com o cachorro, né? Assim, vai andar, vai ao mercado a pé, anda um pouco mais, porque né, também é uma atividade mais simples de caminhar, né? Também. Você está tudo bem com a gestação, não tem grandes contraindicações, e ser ativa no seu dia a dia, né, também já é uma forma de você, né, manter, né, uma certa atividade ali diária. Não, exatamente, exatamente. E o corpo se sente melhor, se sente bem, libera endorfina, a pessoa se sente mais ativa, né? Então, e toda essa questão também do retorno venoso, porque no final da gravidez a grávida incha, né? É normal. Sim. Então, esse tipo de atividade também auxilia no retorno venoso. E com relação a gente falou da atividade física, e com relação à atividade sexual, que também é um tabu para muita gente na gestação, sim, né? Sim. Ai, meu Deus, não pode. Acha que alguma posição vai machucar o bebê, imagina. E aí fica, não é? Mas não tem, com certeza devem te perguntar. Sim. Então tem que esclarecer para a mulher não ficar, coitada, né? Com voto de castidade ali e depois ainda tem o puerpério. Não, pelo amor de Deus. Aí tem o puerpério. O puerpério tudo bem. Mas a gestação, como é que funciona aí na gestação? Não, é liberado, Raquel. Não tem esse negócio de não poder. É liberado, tá? Claro, existem exceções, alguns sangramentos, uma placenta prévia, né? Quando a placenta está baixa, mas isso são exceções, né? Isso o obstetra vai dizer, não, né? Nesse caso não pode. Mas na maioria das gestantes pode durante toda a gestação e deve, né? E deve, porque isso libera endorfina e a pessoa se sente bem, né? E o bebê se sente bem também com essa descarga de endorfina, então tá tudo certo. Até para gemelar pode? Até para gemelar pode. Ó, Joyce, tá liberado aí, tranquilo. Não tem problema. Com relação, Flávia, a gente falou que está falando mais, né, de qualidade de vida, então atividade física, atividade sexual. Outra questão, a alimentação na gestação. Parece simples, é muito fácil você virar e dizer, alimentação saudável, coma alimentos saudáveis e tal. Mas existe uma cultura na nossa, não sei, talvez no sul, um pouco diferente do Nordeste, mas com certeza tem algo aí, ou algo aqui, ou algo no Norte, que a gestante não pode consumir. Não coma isso de jeito nenhum. Aí vem umas coisas assim que você não sabe de onde vem. Tipo, não pode comer abacaxi, né? Não pode comer, sei lá, coisas regionais, assim, que às vezes as pessoas falam. Né? O que é mito, o que é verdade com relação à alimentação? E aí você já pode falar de álcool, né? Álcool junto, que é o que a gente ingere, o que a gente bebe, o que a gente come. O que é mito, o que é verdade? Olha, Raquel, a única coisa que não pode é álcool, como tu falou, álcool e cigarro, né? Cigarro traz um monte de problema, descolamento prematuro de placenta, restrição de crescimento, hipertensão. Então, cigarro e álcool não pode. E é 0 dose, né? Que tem esse negócio. Mas tá assim. Não tem mais isso hoje em dia, não. Me corrija se eu estiver errada, Flávia. Não tem mais dose que seja segura, né? Comprovadamente segura de álcool. Isso aí, tá? Isso não pode. Outra coisa que eu oriento, não usar adoçantes, certo? Se não pode tomar, né, um café, um chá sem adoçante, então usa um açúcar natural, um açúcar mascavo, enfim.
não vai fazer mal, é melhor do que usar adoçante, tá? Então, essas seriam essas coisas que não pode. O resto é ter bom senso, né? Comer com moderação, evitar as frituras, o refrigerante, porque vai dar azia, não adianta, não tem grávida que come fritura e não tem azia, isso não existe, né? Então, Tem azia sem comer as coisas, imagina comendo. Já tem sim, azia, sim, se já tem, né? Se já tem azia normalmente, imagina comendo fritura. Então, é a questão do bom senso, da moderação. Pode comer de tudo, sim. Claro que dá preferência para as fibras, né? Porque o intestino da gestante ele é preguiçoso, ele é lento, então dá preferência para as fibras, certo? E também a questão do café, né? Quem toma muito café, eu geralmente oriento comprar o descafeinado. Se você toma uma xícarazinha por dia, ok, né? Mas para as pacientes que tomam um bule de café, daí eu oriento usar o descafeinado. E a questão da comida japonesa, tem que fazer o exame da toxoplasmose, tá? Se for imune, ok, gente, não tem problema. O problema é para quem é negativa, quem nunca teve, que daí tem que ter cuidado, né? Com as carnes cruas, inclusive as saladas, né? De preferência, não comer salada em lugar que você não conhece, come a tua saladinha em casa, lava bem, tá? Mas isso é para quem também nunca teve toxoplasmose. Quem é imune não tem problema. Quem faz o início da gestação, né? Nos primeiros exames já faz as Isso, patologias, já faz ali no primeiro já trimestre. fica sabendo se tem que ter um pouco mais de cuidado ou não. Exatamente. A Faz Patrícia está parte dos perguntando do primeiros exames. xilitol, né? Que é um tipo de adoçante. É adoçante nenhum. Nenhum, né? Nem esse. Uhum. Que é fit, esse negócio, né? Xilitol, que o pessoal fit. Usa um açúcar mascavo, um Óleo de açúcar coco, demerara, né? coco, que é bom também, e Ou não vai ter aprende de já problema. tomar sem nada, porque o paladar acostuma. Acostuma. Você também, vai devagarzinho, toma sem nada, que é melhor, né? Toma seu cafezinho. É. Né? Eu comecei a tomar café sem adoçante, sem coisa, na gestação, porque eu sou dessas cafezólatra. E aí eu fazia exatamente isso. Meu obstetra falava, eu tomava meu café com cafeína de manhã, porque senão eu não acordo, sem Sim. nada. E aí comprava um descafeinado e mandava Pro para ele dia. descafeinado o dia todo. E Isso aí. aí, sem nada. Acostumei, hoje em dia não consigo tomar com nada. É até uma forma também de vocês se adaptarem a não tomar nem açúcar, nem adoçante, que nenhum dos dois é bom, Exatamente. né, para a E saúde. também vamos aproveitar e falar das chocólatras, né? Eu tenho muita paciente chocólatra. Eu mesma. Então, assim, gente, não é que não pode comer chocolate. Claro que pode, mas assim, procura o chocolate com 50%, 60% de cacau, né? Que ele tem menos gordura, menos açúcar. Come um pedacinho, né, por dia, não precisa comer a barra toda. E, né, vamos levando. Acho que daí tudo parte do bom senso, né? A Liberta as balança está gestantes, no pelo amor de Deus. Tem consultório. muita gente que fala, Ave Maria, as bichinhas chegam, não posso comer não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, não pode comer esse feijão, não posso comer não sei o que. Peraí, que também é Não, o deve, desenvolvimento deve. do feto, Uhum. tudo, daqui a pouco tá prejudicado. É igual na amamentação, mesma coisa, Eu ia te perguntar, na amamentação também deve ser assim, né? idêntico, Ctrl+C, Ctrl+V. O que você falou para gestação, eu falo para amamentar, é a mesma coisa. É zero álcool, uma coisa. Fumar, nem pensar e nem próximo do bebê, né, Sim. fumando. E a alimentação é bom senso, gente. E outra coisa é importante, puxando a brasa para minha sardinha aqui, desde a gestação, lá dentro da barriga da mamãe, através do líquido amniótico, partículas dos alimentos, moléculas, elas são passadas através do sangue, do líquido. Tem estudos sobre isso. E isso vai fazendo com uma memória nutricional no bebê que se propaga pelo leite materno depois do nascimento, que a mamãe come, passa pelo leite materno e vai, né, entrando ali em contato com o bebê. E os bebês tendem a repetir a dieta da mãe, justamente por conta disso, quando vão começar com a introdução alimentar. Então, a alimentação da gestante, ela já reflete no ambiente uterino desde a gravidez, não só na amamentação, como muitas mulheres pensam.
Então, a importância da alimentação, na verdade, desde antes da gestação, você tem que estar Desde antes. saudável, né, para engravidar. Então, isso Exatamente. E a gente falou em diabetes gestacional, né? Geralmente os bebês diabéticas, eles nascem grandes, né? São bebês grandes. E aí as crianças fazem hipoglicemia depois que nascem, né? Tem que ter todo aquele controle com HGT, por conta exatamente disso que tu falou, né? Da alimentação, excesso de glicose, o bebê nasce grande demais, e aí depois sente a falta daquele alimento, né? Que era excessivo e faz hipoglicemia, né? Então é bem por aí mesmo. em relação aos incômodos, a gente falou das doenças e tal, e as coisas que não são bem doenças, são, eu diria, incômodos mesmo que acontece. Você falou um pouco da azia, né, que tem relação com o alimento também com a pressão abdominal, que vai aumentando, Isso. né, no final da gestação. Aí a gente tem as náuseas, né? Uhum. A hiperêmese, que é um saco, quem teve, né? Espero que já esteja de boa aí, porque ela está no início da gestação, com 2, então, o edema, né? E como é que a gente pode fazer? Eu acho que a náusea é uma das coisas que mais incomoda. O que a gente pode fazer para aliviar esse sintoma, né? Que geralmente é no início da gestação que acontece. Uhum. Bom, a hiperêmese, primeiro de tudo, que são os vômitos frequentes, né? Vômitos excessivos. Primeiro de tudo, fazer um exame para tireoide, Raquel, tá? A primeira coisa, ser descartada, né? Porque hipertireoidismo cursa muito com hiperêmese. Então, às vezes, só de acertar a medicação, o sintoma já passa, tá? Tá? Mas digamos aqueles vômitos normais da Às vezes nem gestante, vômito, a náusea e a também, náusea, aquele, isso. aquele sabor de nada na boca, a gente fica de guarda-chuva. Então, o ideal é procurar um médico para usar a medicação e junto, né, com a medicação, dá preferência para alimentos frios, porque os alimentos quentes, eles estimulam o reflexo do vômito e da náusea. Então, a preferência são alimentos frios, gelados mesmo. Se for muito intenso, começar a alimentação com alimentos líquidos mesmo e pastosos, né? Então, deixar um pouquinho de lado os alimentos sólidos, nos casos mais intensos a gente faz isso. E também fracionar a alimentação. Então, não precisa comer um pratão de comida numa hora só. Você pode comer menos e mais seguidamente. A cada 3 horas faz uma refeição, come uma fruta, come um iogurte, né? Não Então, pode isso ficar muito ajuda com o estômago bastante. vazio, não é isso? Não pode, também não pode ficar com o estômago vazio, né? Então, o ideal é fracionar a cada 3 horas, mais ou menos, né? E alimentos frios e alimentos pastosos, se for muito intensa a questão da náusea, da hiperêmese. Isso também ajuda. Pode até, então, onde é muito calor, pode fazer um sorvete natural, né? Sim, de Das frutas, você fruta. faz um caseiro, né? Um É, iogurte com fruta, alguma coisa, né? Bota mais geladinho, vai tomando aquele coisa mais isso, pastosinho, mais gelado, para dar uma aliviada ali. Aguinha gelada, um suquinho, uma limonada. isso, uma aguinha de coco geladinha, tudo isso ajuda. E em relação ao edema, né, a gente falou já da hidroginástica, né, que ajuda bastante. A drenagem linfática, pelo menos uma vez por semana, eu também indico bastante. É muito bom, desde o início da gravidez pode fazer, não tem problema. Só avisa a sua fisioterapeuta que você está gestante, tá? Mas é muito bom, não tem contraindicação. E em alguns casos dá para usar a meia elástica. A meia elástica não precisa ser aquela inteira que vai até a cintura, porque isso ninguém consegue colocar, né? É uma dificuldade. Ninguém nunca conseguiu colocar uma meia elástica. Então, assim, Gente, é um até calor aquilo. um calor horrível. Eu que tive em novembro, final de novembro, menina, e eu ia porque tinha que dar plantão, a gente ficar o dia inteiro em pé, eu tinha que botar aquele. Gente do céu. Mas Não é funciona. fácil. Mas funciona. Mas pode usar até o joelho. Você chega perfeito em casa, sem chance. Perfeita, isso. Pode usar até o joelho, ela ajuda bastante, é de média compressão.
O segredinho é colocar ela antes de botar o pé no chão, tá? Ou então, né, esperar uns 15 minutos com as pernas elevadas para daí calçar a meia, daí fica tudo tranquilo. Evitar o sal em excesso, né? Porque também não adianta usar meia elástica e comer muito sal, né? E uma boa hidratação, né? Tá? Hidratação, bastante água, né? Sucos, isso vai ajudar. Com relação à suplementação, né, de polivitamínicos, sais minerais e o queridinho aí de ultimamente, né, ômega 3. Uhum. Qual é a sua opinião sobre ele? É para usar, não é para usar? Polivitamínico para todo mundo? Ou você acha que só prescreve para quem está com algum déficit? Ou é realmente necessário a gestante tomar? Como é que é a sua conduta? Olha, Raquel, o ácido fólico é necessário, tá? Porque previne as alterações, os defeitos de fechamento do tubo neural, né? Que é do sistema neurológico do bebê. Então, é importante, e em geral, a gente prescreve até para começar antes da gravidez, naquela consulta de planejamento, tá? Então, o ideal é começar 2 a 3 meses antes, quando você está planejando engravidar. Se não deu, se não der tempo, começar o quanto antes no início da gestação, tá? Se usa essa dosagem de ácido fólico, em geral 200 microgramas por dia para gestante, tá? É uma dose de prevenção, digamos assim, tá? 200 a 400 microgramas é o que se usa. O ômega 3 também vem sendo bastante utilizado por causa do desenvolvimento cognitivo da criança, né? A questão da acuidade visual e o desenvolvimento cognitivo. E tem alguns estudos novos também que falam sobre prevenção de trabalho de parto prematuro, né? Isso já é uma coisa, estudos mais novos, mas a gente usa bastante por causa do desenvolvimento da criança, toda a parte de cognição, tá? Aí as demais vitaminas, os polivitamínicos, em geral eu passo mais na metade da gestação. Toda grávida tem um pouquinho de anemia, é uma anemia fisiológica, né? Isso é normal. Então ali pela metade da gestação, o ácido fólico já não vai ser mais utilizado, a gente passa um polivitamínico dependendo das deficiências. Tem paciente que precisa mais de ferro, tem paciente que não precisa tanto, daí vai usar um polivitamínico, aí dá para individualizar caso a caso. Mas o ácido fólico realmente é muito importante. Assim, a gente usa sempre em todas as gestações. Bom, uma coisa com relação a cuidados também, que eu, eu recebo muita mamãe com dor de dente, porque fica com medo de fazer o tratamento dentário durante a gestação. Porque, Uhum. ouviu dizer que não pode usar anestesia, às vezes tem um canal para fazer, não quer fazer. Não quer fazer. E a saúde oral da gestante é uma questão muito importante, né? Porque é uma porta Muito, de entrada ali para muito. a bactéria. Uhum. E aí eu queria que você tirasse esse medo delas, porque chega tudo com dor de dente no consultório. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, não vai tratar esse canal. Não, gente, é assim, a boca é uma porta de entrada, né? É uma porta de entrada, tem bactérias, então assim, tem que tratar, né? Se tem algum dente, algum canal para fazer, gente, tem que fazer, porque depois faz um abscesso e na grávida é tudo mais intenso, né? Se tem um abscesso, vai ser tudo mais difícil de tratar, tudo, né, dá mais febre. Então, assim, trate, né? Não tenha medo. A gengiva da grávida é mais sensível, vai sangrar mesmo, vai sangrar. Hoje em dia tem pastas de dente que são indicadas, já são exclusivas para gestante. Então, assim, não tem problema se a gengiva está sangrando, enfim. Mas se você está com alguma dor, está com algum incômodo, está com algum desconforto, precisa ir. Não é, eu vou pensar, precisa ir.
porque pode dar uma infecção mais séria, né? E a gente quer evitar durante a gravidez que precise usar qualquer coisa mais, né, mais agressiva, enfim. Então tem que tratar, né? Às vezes eu digo, se está na dúvida da medicação que o dentista passou, me liga, tira a dúvida, eu falo com ele, né, tranquilo, mas tem que fazer. Tem que fazer, é E importante. aí, às vezes, é pior do que, né, fazer o tratamento. E Exatamente. nessa linha de, dente, vou arrumar tudo, tem a coisa do que também tem na amamentação, deve ser o mesmo questionamento que me fazem. Posso pintar o É o cabelo? cabelo. Posso dar escova progressiva? Pode usar formol, amônia? O que pode, o que não pode? Procedimentos estéticos em geral. Sei lá, a gente sabe que a gestante tem melasma, né? Muitas têm Uhum. melasma, que são manchas escuras que aparecem durante a gestação. Pode usar ácido para tratar enquanto estiver gestante? E pode usar essas coisas no cabelo? O que pode, o que não pode? Não, então, enquanto tiver gestante, não vai fazer tratamento para melasma, até porque não vai adiantar, né? Só vai gastar dinheiro. Então, o tratamento tem que ser feito depois, posteriormente, porque o melasma, ele é uma mancha que é hormonal, é induzida por hormônios, então não vai adiantar tratar durante a gestação, certo? Então, esse tratamento é para ser feito depois. Em relação a essas escovas definitivas com formol e tal, não pode, gente, não pode, tá? Pintar o cabelo, se for depois do primeiro trimestre, né, até pode, né? Mas tem que ver o tipo de tinta, né, que a cabeleireira vai usar, se conhece a cabeleireira, enfim, né? Mas nada que tenha formol não é indicado, tá? Né? Ácidos não é indicado, porque isso tudo passa para a corrente sanguínea, o couro cabeludo absorve, né? E Geralmente passa. são aquelas tinturas de rena, né? Isso, Naturais. Não dura muito isso. tempo, mas você pode. Tem Mas dá umas um veganas, tem uns negócios veganos também que tem quase tempo. Daí nada. não tem quase nada de produto químico, daí pode, daí não tem problema, Dá uma tá? tapeada ali, que também na amamentação vocês não vão poder também, vai ter que dar uma segurada. Aí depois a gente vê isso. Primeiro benefício, primeiro é do bebê, depois a gente vê o resto. Mas dá para fazer uma escova normal, né, Flávia? Pelo amor de Dá. Deus, faz uma escova, uma maquiagem, né? Não é porque você tá Escova normal, isso. pintar a unha, né? Sim, gente, depilação também não tem problema, A né? laser Pode que não fazer. pode, né? Eu A acho que laser não, depilação mesmo, aquela que dói. Se bem a a que laser dói dói. também, mas todas dói, mas a tradicional. A laser não pode, né? Isso, mas pode se depilar, pode fazer unha, né? Pode ficar ajeitada aí, só não pode botar coisa no couro cabeludo. E para a gente finalizar, eu acho assim que a gente tem todo esse pool de informação que você deu, acho que acho que tudo, né, culmina na saúde mental como da gestante. A gente está no mês do Exatamente. janeiro branco, né, que a gente fala muito da saúde mental, e eu acho que tudo isso vai combinar justamente, a gente vai juntar físico, né, alimentação e tudo. E se você não tem uma saúde mental adequada, você não consegue ter o resto balanceado. Então, o que a gente pode fazer? Algumas dicas para essa gestante manter o equilíbrio emocional durante essa fase tão difícil, linda, maravilhosa, mas também cheia de desafios, né? Que é a fase da gestação. Então, Raquel, eu sempre falo que a gestação é um tripé, né? É a alimentação, a atividade física e essa questão da saúde mental, do equilíbrio. Então, para a gestação evoluir bem, tem que ter esse tripé aí, né? Assim, a questão da saúde mental. A gestante, ela fica muito sensível. É normal. Ela vai chorar por coisas que ela não chorava antes, ela vai se irritar por algumas coisas que antes não irritavam ela. E isso tudo é normal. A questão da insegurança, né? Vai ter uma insegurança, coisas que antes ela era mais
fazia mais facilmente, ela vai ter mais insegurança para fazer, às vezes até para dirigir um carro, né? Tem muitas gestantes que ficam com medo de dirigir. Isso tudo é normal, certo? É importante conversar bastante com o marido, conversar bastante com o obstetra para tirar as dúvidas, fazer esses exercícios de yoga que a gente falou, de respiração, ou de meditação também. E se a pessoa já tem algum antecedente, já tem uma tendência à depressão, isso pode se agravar muito na gestação por conta dos hormônios, e principalmente no puerpério, né, que é a chamada depressão puerperal, depressão pós-parto. Então isso se agrava muito, né, e aí se torna um problema. Então, se a pessoa já tem algum antecedente, é importante que também consulte o psiquiatra para ter esse amparo, essa retaguarda, né? Mas, no geral, atividades prazerosas, né? Coisas prazerosas, ter momentos de descanso, certo? E conversar bastante, tirar as dúvidas, conversar com o marido. Inseguranças vão ter sempre, sempre vão ter inseguranças, né? Principalmente no dia do parto. Mas isso é normal, isso a gente entende, a gente que acompanha está acostumado. E isso é importante para terminar tudo bem, né? No grande momento que é o momento do parto. Tem Então, duas tem que estar perguntinhas aqui segura. chegando. Eu vou finalizar, vou fazer só essas duas e a gente finaliza, para a gente não se estender muito. Uma que você estava falando, você tá falando de descansar, e como é que fica o sono da gestante no final da gravidez. Eu digo assim para as pacientes, ó, Deus é tão sábio, a natureza é tão sábia, que ela já prepara a gestante no fim da gestação para cuidar do bebê quando ele nasce e mama toda hora. Porque a gente acorda de hora em hora para fazer xixi. E a gente vai acordar de hora em hora para amamentar. Olha que legal, já fica tudo ensaiadinho. Tudo ensaiado. Como é que pode melhorar esse sono aí, pelo amor de Deus? Então, o ideal é não dormir com a barriga para cima, porque a barriga faz uma compressão nos vasos, né, e dificulta o retorno venoso, dificulta até a irrigação de sangue para a placenta. Então, o ideal é dormir de ladinho, botar um travesseirinho no meio dos joelhos. O lado preferencial, digamos assim, é o lado esquerdo, né, por causa da vascularização. Mas é lógico que ninguém vai dormir a noite inteira para o lado esquerdo só, né? Então, dormir para um dos ladinhos e botar um travesseirinho, uma almofada no meio dos joelhos para ter um conforto maior. Se a pessoa está tendo muito refluxo, muita azia, pode levantar um pouquinho o pé da cama, né, para dar uma angulada na cama, a cama ficar um pouquinho mais elevada por conta daquele refluxo que às vezes dá no final da gestação e que atrapalha o sono também. E o xixi não tem jeito, gente. O xixi bota um pinico. Eu queria botar eu brinquei quando eu fui de alta do hospital, eu digo, me deixa com essa sonda só mais uma semana, por favor, para eu dormir um pouquinho mais, pelo amor de Deus. E a última pergunta é sobre desejo. É verdade que existe desejo na gestação? Ou é invenção da mulherada aí para mandar o marido sair de madrugada, comprar, sei lá, salsicha com sorvete, sei lá o quê? Assim, Raquel, o paladar fica alterado, né? Fica. Então, assim, é muito comum quem gostava de doce ter preferência por salgado e quem gostava de salgado ter preferência por doce, porque existe uma alteração nas papilas gustativas, né? Mas essa coisa de desejo, né? É mais para ganhar um presentinho do marido, né? Ó, gente, pela saúde mental das gestantes, vocês, por favor, né? Faça o desejo dela, não custa nada, né? Vamos mimar um pouquinho, elas também, né? Não custa nada. Mas ninguém deseja fruta, né? Não. Fruta Mas ninguém só se deseja. for muito exótica, tipo jaca, um negócio assim, Aham. né? Tipo uma maçã,
Não, ninguém em quer, casa, né? não, tem que ser uma coisa que só tenha não sei aonde, não. Aí tem que ser coisa difícil, um negócio fácil não adianta. Flávia, eu queria agradecer demais você, tá? Demais sua presença. Acho que foi muito elucidativa que as meninas estão. O pessoal está gostando, gostaram bastante, eu também amei. Agradecer de coração, agradecer os participantes, as participantes que tiraram um tempinho aí do seu dia para poder se informar mais, né? Acho que informação deixa a gente mais tranquila, mais confiante, também ajuda, né? Nesse processo todo. E antes de encerrar, só tem alguns recadinhos. Meninas, a partir de amanhã, a gente vai ter a maratona da amamentação. Ó, na sequência aí, ó. Engravidou, teve neném, bora lá, amamentar agora. A maratona da amamentação. E vão ser 5 vídeos seguidos. A gente vai estar enviando todo dia um vídeo para vocês. Tudo sobre a amamentação, tirar as dúvidas. Amanhã tem Pede 20 também, às 20 horas. Nosso mesmo bate-canal lá no Instagram. A partir da quinta-feira agora, vamos lançar o meu canal do Telegram, Mamães do Mundo. Ah, todo mundo lá, hein? Vou botar nas redes. Quero vocês participando, tá? Do nosso canal do Telegram. E para acompanhar todo o nosso conteúdo, acesse os nossos canais nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Raquel. Adorei participar. Muito obrigada mesmo, foi ótimo.